Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz é morto a tiros em São Lourenço da Mata. Homem assassinado a bala no Engenho Maranguape do Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 19 de julho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje em Pernambuco, nas últimas 24 horas, foram registrados, pelo menos até agora, 10 assassinatos. 7 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.917 assassinatos, sendo 1.094 no interior e 823 no Grande Recife. Criança estuprada e o criminoso acabou sendo preso pela polícia. Notícia com o repórter Adúlcio Lucena. O crime aconteceu no bairro Xandatábua, em São Lourenço da Mata. A vítima foi uma menina de apenas 10 anos de idade. De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito pediu ajuda para uma mulher que deixou ele passar um tempo na casa dela. Pouco tempo depois, a mulher descobriu que o homem estava abusando sexualmente da filha dela. Policiais da delegacia de São Lourenço da Mata foram acionados e prenderam um suspeito em flagrante. Segundo o delegado Alalmo Lima, responsável pelas investigações, o homem praticava os atos e filmava tudo. Policiais civis lotados na delegacia de São Lourenço da Mata tomaram ciência acerca de um episódio de estupro de vulnerável que ocorrera no bairro de Xandatábua, nesta cidade. Ante essas informações, a equipe de investigadores empreendera diligências e localizaram o autor. E a notícia versa de que a mãe da vítima, a mãe da criança de 10 anos, havia colocado esse personagem dentro de casa, tendo em vista que esse personagem estava com a desavença com a sua companheira e estava sem guarida, sem abrigo, e começou a residir por um período na casa da vítima e da mãe da vítima. Neste lapso, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, ele passou a molestar a genitália da criança, bem como fez diversos vídeos e tirou diversas fotos dessas práticas delitivas e hediondas. Ao apurar o inquérito policial em sua integralidade, em primeiro momento ele foi autuado em flagrante pelos tipos penais de estupro de vulnerável, bem como pela captação de vídeos pornográficos contendo criança e adolescente, tipo penal esse inscrito no Estatuto da Criança e Adolescente. Em conclusão ao relatório policial, eu o indiciei pelos tipos penais em epígrafes, bem como fiz a representação pela prisão preventiva do segregado. É oportuno frisar e educar. Muitas mulheres colocam homens em suas casas, tendo crianças, o que faz com que a libido e a atitude hedionda desses criminosos venham cometer tamanha barbárie em desfavor dessas crianças. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, a polícia está investigando o triplo assassinato que aconteceu no centro de Vicência, no interior do estado. Os rapazes estavam bebendo na rua 15 de novembro, quando de repente homens desconhecidos cometeram o crime. Isso mesmo. Foram vários disparos de arma de fogo. 2 rapazes morreram na hora. José Augusto da Silva, de 33 anos de idade, e o Rafael Roberto da Silva, de 22 anos. José Augusto e Rafael morreram, e a outra pessoa, a terceira pessoa morta, foi o Severino Lourenço de Andrade, de 36 anos de idade. José Augusto ainda chegou a ser levado para a unidade mista, mas não resistiu. O Severino e o Rafael, eles morreram no local. De acordo com informações, os 3 rapazes teriam envolvimento com tráfico de entorpecentes. Portanto, as vítimas: José Augusto da Silva, de 33 anos, Rafael Roberto da Silva, 22 anos de idade, e Severino Lourenço de Andrade, com 36 anos. Triplo assassinato que comoveu a cidade lá. Davidson Barbosa Soares, residente na rua Campo Tabaiares, na Ilha do Retiro, na Madalena. Ele havia sido brutalmente espancado na comunidade de Rosa Selvagem, no bairro da Várzea, por elementos da comunidade. Ele estava internado no Hospital da Restauração, inclusive sob custódia da polícia, mas faleceu ontem. Segundo informações, ele estaria praticando crime contra o patrimônio e daí acabou sendo linchado, morreu no Hospital da Restauração.
Antônio Leandro da Cruz, de 51 anos de idade, residente na rua Pôr do Sol, comunidade Mandacaru, bairro Agamenon Magalhães, em Santa Maria da Boa Vista. Ele foi baleado na Avenida Dr. Oscar Sampaio ou Avenida Recife, no bairro Agamenon Magalhães, lá mesmo em Santa Maria da Boa Vista, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para o hospital local, mas já chegou sem vida. Lucas Manuel da Silva, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na Rua das Pedreiras, em Gamileira, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o jovem seria usuário de drogas. E um adolescente de 17 anos de idade foi agredido a bala na Rua Nelson Piquet, no Alto José Leão, em Vitória de Santo Antão. Baleado por elementos desconhecidos, foi levado para o hospital local, depois removido aqui para Recife, para emergência do HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. É encontrado o corpo de jovem que desapareceu após pular em barragem na cidade de Ribeirão, na Mata Sul do estado. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. Foram 3 dias de expectativa, incerteza e aflição, desde quando Jorge Mendes, de 19 anos de idade, desapareceu ao mergulhar nas águas do rio Amaragi, em Ribeirão, Mata Sul do estado. Os amigos, por conta própria, iniciaram as buscas pelo jovem e mergulharam em vários trechos do rio. A cerca de 2 quilômetros do ponto do desaparecimento, o corpo de Jorge foi encontrado. José Silva foi quem encontrou o corpo do jovem na água e conta como foi. A família estava preocupada, queria ter certeza que ele morreu, tá entendendo? Porque é 3 pessoas, um ia no meio e o outro ia no lado e o outro no outro. Aí foi na hora que a gente foi descendo, eu digo, vou no meio. Aí foi na hora que eu passei e vi um pau atravessando. Aí quando eu toquei no pau assim, aí eu toquei num negócio mole, eu digo, é ele. Quando eu toquei nele, eu vi a carne mole, eu digo, é ele. Aí já ficou mais tranquilo, graças a Deus, né? Agora, graças a Deus, estou mais feliz, tranquilo, né? Ter encontrado o filho dela, né? Eu quero que Deus abençoe a gente, né? A família, tá mais contente, graças a Deus, né? Esse que eu tenho pra dizer, tá entendendo? Os amigos contaram que a vítima sempre tomava banho na barragem e que Jorge pulou na água no último domingo e não retornou à superfície. Eles acreditam que a força da correnteza dificultou a saída do jovem que sabia nadar. O tio da vítima, Jailton Oliveira, falou sobre a dor de perder um parente de forma trágica e precoce. Já ele tem o costume, sempre ele vinha com os colegas dele tomar banho aqui. Não é a primeira vez não que ele vem não. Mas onde estava a força da água na barragem era muito grande. Eu acho que a pressão da água puxou ele e não tem como ele sair. Mesmo se ele sabendo nadar, ele não tinha como sair. Continuamos com amigos, familiares, tudo deram a mão e até hoje estava na procura e com êxito a gente acabou encontrando o corpo do meu sobrinho. Vamos dar um enterro digno a ele, né? Porque foi encontrado. Graças a Deus, com a ajuda de amigos, o padastro dele também deu uma grande força. Arrumou uns mergulhadores da cidade vizinha aqui e conseguiram encontrar ele, graças a Deus. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade de Palmares. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Olha, minha gente, um ex-policial militar de São Paulo, ele morreu carbonizado dentro do próprio veículo no bairro Padre Noval, na cidade de Sanharó. A vítima, que morava no local há cerca de 4 meses, foi colocar o veículo na garagem de uma casa lá alugada. Ele havia inclusive bebido, ingerido bebida alcoólica, chegou a brigar com a esposa e, ao ligar o veículo lá na garagem, ele ficou acelerando tanto o carro que acabou pegando fogo. E ele não saiu e acabou sendo morto, queimado, morreu carbonizado dentro do próprio veículo. A vítima, identificada como Gilmar Ramos, que tinha 62 anos de idade, e o corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Na estrada Luciana Félix da Silva, em Gravatá, um jovem foi baleado durante uma tentativa de assalto. João Vitor Bezerra da Silva, jovem com 22 anos, ele estava numa motocicleta quando foi baleado. Ele foi levado para a emergência do hospital local. Sérgio Ivaldo Martins da Silva Filho, um homem com 41 anos de idade, foi agredido a golpes de faca na Rua G, na Coab 1, em Palmares, por um elemento desconhecido que estava numa motocicleta Pop 100 de placa não fornecida. A vítima foi levada para o hospital local e depois removida aqui para Recife para emergência do HR. Michel Rodrigues Coelho dos Santos, jovem com 20 anos de idade, foi agredido a bala na BR-122 na comunidade Serrote do Urubu, zona rural de Petrolina, por 3 elementos desconhecidos que estavam em um carro prata, veículo não identificado. Michel Rodrigues Coelho dos Santos foi socorrido na emergência do hospital universitário.
Ainda sobre um acidente, minha gente, que aconteceu na BR-232, à altura do quilômetro 185, no bairro Santo Antônio de Belo Jardim. José Alvani de Almeida, 65 anos, ele morreu vítima de uma colisão envolvendo o Fiat Strada e um Fiat Siena. Ele viajava justamente no Siena, e uma mulher que estava internada aqui no Recife, no Hospital da Restauração, também vítima deste acidente, não resistiu e morreu. Portanto, foram duas pessoas que morreram, o José Alvani, e agora foi a Maria das Dores Mendes, de 63 anos de idade. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Agenor Cavalcante da Cunha, com 58 anos de idade, ele morreu depois de sofrer um acidente de motocicleta na pista auxiliar da BR-101 em Palmares. O corpo de Agenor Cavalcante da Cunha foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mulher estuprada quando tentava ajudar um homem, isto foi em São Lourenço da Mata. E quem traz a notícia pra gente é o repórter Adúlcio Lucena. Foram 3 dias de expectativa, incerteza e aflição, desde quando Jorge Mendes, de 19 anos de idade, desapareceu ao mergulhar nas águas do rio Amaragi, em Ribeirão, Mata Sul do estado. Os amigos, por conta própria, iniciaram as buscas pelo jovem. E, de acordo com a polícia, tudo começou quando o homem pediu ajuda a uma mulher, dizendo que tinha sido vítima de um acidente. Ainda segundo a polícia, foi aí que os momentos de horrores começaram. A vítima foi obrigada pelo homem a praticar sexo com ele. Em um momento, a mulher gritou pedindo ajuda. Foi quando os vizinhos chamaram a polícia e o suspeito foi preso em flagrante. O crime aconteceu em um condomínio, no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. O homem foi autuado em flagrante, como detalha o delegado Alalmo Lima. A vítima reportou que estava em seu apartamento quando o agressor, o autor, chegou inventando uma história dizendo que sua esposa e sua filha havia estado em apuros em um acidente. Ao chegar dentro do seu apartamento, ele compeliu, obrigou a vítima a praticar sexo oral nele, bem como rasgar a roupa da vítima e tentou manter com ela a conjunção carnal vaginal. A vítima começou a gritar, pedir por socorro, o que inibira a evolução do estupro por parte do pau. Conduzindo esses personagens à presença da autoridade policial, em primeiro momento fora formalizada a lavratura de auto de prisão em flagrante delito pelo tipo penal de estupro. Haja vista, houve uma coação para a prática de sexo, bem como, em conclusão ao relatório do inquérito policial em estudo, fiz a representação pela prisão preventiva em desfavor do autor. Haja vista a conduta dele adentra na lei dos crimes hediondos, e esperamos agora a expedição do mandado de prisão preventiva para dar cumprimento e acabar a persecução penal em desfavor desse criminoso que pegou a mulher em situação de vulnerabilidade e tentou saciar a sua libido sexual, obrigando-a à prática de sexo de modo coativo. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Rapaz é morto a bala em São Lourenço da Mata. Homem assassinado a tiros no bairro do Engenho, Mananguape. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E subindo o número da violência no estado de Pernambuco, nas últimas 24 horas agora, 12 assassinatos foram registrados, 7 crimes no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.919 assassinatos, sendo 1.094 no interior e 825 no Grande Recife. O mototaxista José Roberto da Silva, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na entrada da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Homens em um carro escuro, veículo não identificado, cometeram o crime. Tiago Albérico, este foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro de Dois Unidos por elementos desconhecidos. Ele foi levado para o hospital. A unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Portanto, ele não resistiu e acabou morrendo.
Hinaldo José da Silva, este foi baleado em Nossa Senhora do Ipojuca e acabou tombando sem vida. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E está subindo mais um número aí, mais uma pessoa assassinada, esta de Ipojuca, Hinaldo José da Silva. Agora, em Pernambuco, nas últimas 24 horas, foram registrados 13 assassinatos, 8 dos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E em Pernambuco, durante o ano, já foram registrados 1.920 assassinatos, sendo 1.095 no interior e 825 no Grande Recife. Antônio Pereira de Santana Júnior, este foi agredido a bala na própria residência no bairro do Maranguape 2 Paulista, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista Baixo, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Magno Teixeira da Costa, de 57 anos de idade, residente na rua Vera Cruz, em Alberto Maia, Camaragibe. Ele foi alvejado por disparo, aliás, ele foi encontrado sem vida na própria residência, lá na rua Vera Cruz, em Alberto Maia. A causa-mortes é ignorada e o corpo dele foi encaminhado ao IML. E um rapaz que seria morador de rua, identificado apenas como Luciano, ele faleceu na UPA de São Lourenço da Mata. A causa-mortes é ignorada e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia vai investigar o caso. Isaac da Conceição, jovem com 18 anos de idade, foi encontrado sem vida no loteamento Maracujá, em Surubim, sendo a causa-mortes ignorada. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital local. Jaime Zídio da Silva, conhecido por Mila, este estava sumido e de repente foi encontrado morto em terras do Sítio do Meio, em Belém de Maria. A causa-mortes é também ignorada. Adriano José da Silva, de 45 anos de idade, residente no Engenho Harmonia, na zona rural de Catende. Ele foi encontrado passando mal em via pública, levado para o hospital local, mas faleceu. A causa-mortes está sendo investigada. Na cidade de Saloá, no agreste do estado, a polícia militar prendeu um elemento que teria agredido a companheira e ameaçou até matá-la. Carlos Pereira dos Santos, 31 anos de idade, foi encaminhado à delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante. Um jovem foi preso, um adolescente apreendido em flagrante por tráfico de drogas e também corrupção de menor. Isso foi na rua 3 de Maio, no bairro da Várzea. Os dois estariam com dinheiro, maconha e crack. Foram encaminhados à delegacia de Jaboatão dos Guararapes e foram autuados em flagrante. E um jovem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de entorpecentes no sítio Lagoa Cercada, zona rural de Custódia. Igor Rodrigues Bezerra, ele tem 38 anos de idade e foi encaminhado à delegacia local. Um estabelecimento comercial foi alvo dos marginais, isso na rua Bernardo Vieira, bairro São Sebastião, em Pesqueira. 2 homens armados com revólveres roubaram dinheiro do estabelecimento. Na rua Professor Pedro Augusto Carneiro Leão, no bairro da Embiribeira, um elemento foi preso após assaltar um estabelecimento comercial. André Fontes de Albuquerque, 40 anos de idade, residente na Avenida 4 de Outubro, na cidade de Tabajara, em Olinda. Ele foi encaminhado à delegacia do IPCEP, onde foi autuado em flagrante. Na rua Niceto Varejão, no bairro de Piedade, a polícia prendeu um outro suspeito de roubo a uma drogaria. Drayton Silva dos Santos, 24 anos, ele estava armado com a faca peixeira, foi encaminhado à delegacia em Prazeres, onde foi autuado em flagrante. E agradecendo a você que está ligado com a gente no nosso Instagram aqui, @Rádio Jornal PE, e também rapaziada aqui na Campina do Barreto, Carlos Alberto, motorista do SAMU, e Afonso da Eletrônica, na rua Garibaldi. Flávio Boca de Peixe está na Sapucaia, Olinda. No edifício Pasteur, na Cordilheira Boa Vista, Marília. E o porteiro Marrom das Meninas. Os advogados, doutor Fernando Santos, com escritório lá no Vasco da Gama, doutor Gibson e também Celso Tenório. Na rua do Jambo, terceira etapa do Rio Doce, em Olinda. Berg, conhecido como Gago, e Sérgio Linguinha. Eita, Sérgio Linguinha também está ligado com a gente. No cemitério do Pacheco, DJ Biti, vovó Margarete e o administrador
Jorge Bicão. Zé Carlos e a esposa Tereza, lá em Boa Viagem, no edifício Alvorada. Paulo Vicente e Bete estão na residência na rua Santo Elias, no Guadalupe, em Olinda. Os comerciantes lá em Águas Compridas, Zé da Macaíba, Zé do Sal, Bio da Fuba e também o amigo Biá da rede de supermercados. E a rapaziada do Caldinho do Amarelinho no Pau Amarelo, Paulista, Marquinhos e Denise e também todos os clientes. Também a família do nosso companheiro aqui da Rádio Aldo Leite e a irmã dele, Rosinha, o cunhado é o policial civil Clemilton Karatê, aposentado e agora advogado. A sobrinha do Aldo é a Claudinha, toda a família em Casa Caiada. O advogado Dr. Fábio Carvalho, no bairro Areia Branca, em Petrolina. O professor Almir Pontes, coordenador das academias da cidade em Paulista. Dona Cristina, uma idosa de 94 anos, mora na Estrada das Pedreiras, em Aldeia de Baixo Camaragibe. Em Abreu Lima, o professor Rivaldo e o pai dele, seu Pedro Tempero, está no Nobre, em Paulista. Lindomar Sampaio está em Tatuapé, no estado de São Paulo, ligado com a gente aqui na Jornal. E a gente aproveita para falar das coisas boas também. Os aniversariantes de hoje: Leone, que mora na rua Tauá, em Santo Amaro. Leone é filha de Lula, que é presidente do grupo Tesourão do Janga. Lula, inclusive, aniversariou 3 vezes aí. O pessoal tudo é pai 3 vezes, como é que é isso? Mas agora ele vai bancar a festa da filha dele, Leone. Vinícius Alexandre Batista Pontes está completando 19 anos, manda na rua Porto Alegre, em Pau Amarelo. Ele é filho de Jarson e também Márcia Batista. Os amigos da família: Sargento Nery e Dona Suzana. César Coronel de São Lourenço da Mata e também Paudade está aniversariando. Ele é amigo de Ramos Gaudêncio. Fabrício Santiago, sim, ele mora em... Deixa me ver aqui, ele mora em Alagoas, isso mesmo. E Ricardo Jorge, conhecido como Gaúcho, do Alto Santa Isabel. Os dois estão aniversariando, eles fazem parte do grupo Golden Boys, que fica em Casa Amarela e são amigos de Manilo Cartório. Juan Guilherme completando 11 aninhos, ele é filho de Giga do Salão Estilo e é neto de Edivaldo Humberto e Valdízia. Sandro do Miúdo, lá do Mercado Público em Camaragibe, também está aniversariando. A esposa dele é Leiga, que está preparando já uma festa com a participação do filho do casal Alexandre, sobrinho Jean, e também os amigos, toda a turma do Mercado de Camaragibe, inclusive também Paulo do Queijo, Cecinha da Carne e Paulo do Miúdo. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando os sargentos Alexandre Antônio da Silva, Vicente Alves da Silva, o cabo Luiz José da Silva e as pensionistas Vera Lúcia Siqueira do Nascimento e Luísa Vieira de Lima. 2 elementos, 2 marginais, eles foram presos, isso mesmo, por policiais do GAT, no município de Caetés, no Agreste do Estado. Os suspeitos estavam armados com revólveres e foram encaminhados à delegacia local, onde foram autuados em flagrante. E 2 ladrões armados de facas assaltaram um rapaz do município de Pesqueira, no Agreste do Estado, e roubaram a motocicleta da vítima, uma bis prata de placa RZX 0D47. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Uricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz é morto a bala em São Lourenço da Mata. A vítima ainda não foi identificada. O rapaz foi assassinado a bala no loteamento Irineu Teixeira, em São Lourenço da Mata. Crime de autoria e motivos desconhecidos. E o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Homem assassinado a bala no bairro do Engenho, Maranguape.
Jomárcio Calixto Ribeiro, com 40 anos de idade, homem de profissão não informada, residente à margem da PE22 do bairro do Engenho, Maranguape, em Paulista. Ele foi assassinado ontem por volta das 9h30 da noite, morto com disparo de arma de fogo dentro da própria residência, lá na margem da PE22, bem pertinho da rua Júlio de Oliveira. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.